Reino Iorubá. Esse conceito nasce, solidifica a partir do século XIX, incrivelmente, quando o Reino Iorubá cai para o Reino Daomé, que era dominado pelos Fon. E aí passaram a traficar todo o povo Iorubá para o Brasil. E a partir da diáspora, ele passa a se chamar Nagô, pela proximidade linguística. Bem, vamos lá. Povo Iorubá, certo? Nagôs após a diáspora. A partir do século XIX, esse conceito social acontece. Por quê? Porque antes disso, existia de fato o Reino Iorubá, que conseguiu reunir várias ilês. Caramba, mas o que são ilês? Bem, a ilê, ela é uma cidade-estado, é um conceito de cidade-estado. A primeira ilê foi a ilê mítica, chamada Ifé, de onde veio o conceito de criação da humanidade para o povo Iorubá. Ododua e Obatalá. Atenção na pronúncia, tá? A pronúncia ela é muito cheia de mistérios. Mas vamos pronunciar assim: Ododua e Obatalá, criação do mundo. A partir desse conceito mítico nasce a Ilê Ifé, que não é física, é mítica. Da Ilê Ifé nós temos a primeira ilê, a principal, Oió, cidade-estado Oió. A Oió era coordenada, administrada por um, digamos assim, rei. Ele se chamava Alafim. E cada Alafim de cada ilê, porque eram várias ilês, lembrando que a principal, a capital era a ilê Oió, mas eram várias ilês reunidas. Então, cada ilê tinha um Alafim na administração. Esse Alafim era auxiliado por 7 anciãos, ou seja, os anciãos funcionavam como assessores do Alafim. Cada Alafim ficava no poder por 9 anos, certo? Então vamos lá. Iorubá, conceito social. A partir do século XIX, com a queda do reino Iorubá, o reino Iorubá era composto por várias etnias que falavam línguas diferentes, mas tinham proximidade na pronúncia. Bem, dizem que por volta do século IX, certo? Do século IX, os Igbós e os Iorubás se reuniram, formando aí a essência do futuro reino Iorubá, justamente pela proximidade linguística e também por um grande detalhe, pelo mesmo conceito de cidade mítica chamada Ifé, com diferença na crença, tanto para os Igbós quanto para os Iorubás ou Iorubanos. A crença era dividida entre Ododua e Obatalá, a criação segundo a crença Iorubá. Bem, então a partir do século IX, possivelmente essas duas etnias se juntaram, dando o primeiro passo para a criação do reino Iorubá. Acontece que o reino Iorubá, a partir do século XVIII, começa a ruir. Oió começa a ficar enfraquecida. E aí, no século XIX, o reino Daomé, dos Fon, passou a dominar o reino Iorubá. E aqui acontece um marco temporal muito importante, porque o reino Daomé, ele tinha uma maneira diferente de enxergar as divindades. Eles chamavam, e ainda chamam as divindades, de voduns, certo? Isso é um ponto muito importante para ser entendido. Bem, então o reino Daomé, coordenado pelos Fons, que acreditavam e chamavam as divindades de voduns, começaram a traficar os iorubanos. A partir daí nasce o conceito de Nagô, pela proximidade linguística. Eles chegaram no Brasil, mas influenciados por quem? O reino Daomé ficou muito conhecido pelos excelentes guerreiros, na verdade guerreiras, chamada Asmino. Sim, Asmino inclusive lutaram em várias batalhas na Europa, pelo seu grande conhecimento de guerra. Mas na parte comercial, infelizmente falando assim, eles eram auxiliados por um mestiço chamado Francisco, ou melhor, Xaxá. Foi essa pessoa, o Xaxá, que influenciou e
claro, coordenou a escravidão, né, do povo iorubano para o Brasil. Então, os nagôs, ou iorubás, chegaram no Brasil, representados por qual etnia? Pela etnia Queto, que fazia parte do antigo reino Iorubá, era uma etnia submissa ao reino Iorubá. Acontece que os Quetos, ou os Queto, tinham outra forma de observar as divindades. Eles chamavam as divindades de orixás, e não voduns, como os Fon chamavam. Chegando no Brasil, eles montaram o primeiro terreiro. Sim, o primeiro terreiro no Brasil, chamado Engenho Velho, foi chamado também de Candomblé Queto. O Queto trouxe toda a religiosidade africana, inclusive fazendo o primeiro sincretismo religioso de fato. Bem, o sincretismo religioso, na verdade, é uma palavra grega, que quer dizer quando duas religiosidades absorvem a parte litúrgica uma da outra. Muito diferente do que aconteceu com o catolicismo. Se você escuta falar que entre o catolicismo e as religiões de matriz africana aconteceu o sincretismo religioso, está errado no conceito do sincretismo de fato. Porque, por exemplo, o catolicismo não absorveu nenhum tipo de liturgia de nenhuma matriz africana. O que aconteceu ao contrário. Por exemplo, a Umbanda abraçou os santos católicos de forma comparativa aos orixás, de maneira obrigada, é claro, para conseguir manter suas tradições. Enfim, o primeiro terreiro no Brasil foi levantado pela nação Queto, que era uma nação, uma etnia submissa ao Iorubá. Esse primeiro terreiro, chamado Engenho Velho, ele teve 3 gerações. A segunda geração dele é um terreiro muito conhecido, chamado Candomblé do Cantuá. Sim, da famosa mãe menininha do Cantuá. Foi uma divergência que aconteceu e aí o terreiro nasceu, mas veio do Engenho Velho, certo? Vamos lá. E aí existe uma diferença religiosa nisso tudo, / cultural. Por quê? Nós temos 2 nações que se comunicam com as divindades chamando de voduns. Os Fon, do reino da Omé, que depois passaram a ser traficados para o Brasil, e o Jeje. O Jeje também era, a nação Jeje, ou etnia Jeje, também era uma etnia submissa ao antigo reino Iorubá. Acontece que existe uma dúvida aí dentro das pesquisas sobre a antiga África, sobre a África tradicional, do que é a nação Jeje. Porque traduzindo a grosso modo, Jeje, a grosso modo, poderíamos dizer que estamos falando de o povo sem identidade. Numa tradução a grosso modo. Mas será que eles eram chamados de povos sem identidade, ou de fato era o nome da nação? Ainda existe uma dúvida muito grande. Fato é que a nação Jeje também se relaciona com as divindades, chamando-as de voduns. E aí, voltando ao sincretismo religioso que foi feito de fato pelo povo Queto aqui no Brasil, ou seja, pelo candomblé, nascido aqui no Brasil, porque não tinha candomblé antes da chegada dos negros escravizados aqui no Brasil, não existia candomblé antes da diáspora, não existia essa interpretação nagô antes da diáspora, tudo isso aconteceu durante e pós-diáspora. O candomblé Queto assimilou todas as culturas religiosas, ou seja, ele aproximou os voduns dos Fon e Jeje, ele manteve os orixás, cultuados pelos iorubás, cultuados pelo povo Queto, aliás, iorubás ou iorubanos, tá? Dá no mesmo, cultuado por ambos. E aí a gente vai entender o seguinte: na antiga África, na África tradicional, nesses reinos chamados o reino Iorubá, o reino da Omé, o império de Mali, que era administrado pelos mandingas, que também vieram escravizados para o Brasil e eram muçulmanos, porque foram os primeiros a fazer contatos comerciais
na Península Arábica, e aí houve essa aproximação religiosa, sem que houvesse nenhum tipo de imposição, e eles passaram a levar, na verdade, o islamismo para a África, os mandingas, nessa troca comercial com ouro e tudo mais, porque eles dominaram o comércio do ouro durante muito tempo. Enfim, todos vieram para o Brasil, todos foram assimilados dentro do candomblé. Mas antes da diáspora, voltando ao assunto, não existia esse conceito de divindades. Por exemplo, nem todas as divindades eram cultuadas nos mesmos locais. Normalmente, cada ilê ou cada cidade-estado tinha a sua própria divindade e nem conhecia do outro. E eles foram absorver todos esses conceitos dentro de uma nação só, dentro de uma religião só chamada candomblé, a partir da escravidão, da infeliz escravidão, a partir da diáspora. Por isso, eu mantenho dizendo que o sincretismo, de fato, aconteceu nas religiões de matriz africana, porque nos terreiros de candomblé e nos terreiros de umbanda, toda essa troca de informações é feita. Essa maneira de cultuar os voduns, inclusive os inquices, que aí já era parte da parte do povo banto, que é outro assunto. Enfim, tudo isso cabe no candomblé, cabe na umbanda, e não existe nenhum tipo de preconceito entre as religiões de matriz africana. E se existe, não deveria acontecer. Bem, isso foi uma breve explicação sobre a fundação do Reino Urubá, a sua organização política, a sua organização cultural, a sua organização religiosa também. Jefferson Arushi, um barco remando contra a maré.